eu sou a professora Valdicleide e estou aqui mais uma vez no canal Juazeiro Cidade Educadora, aula em rede, e hoje iremos estudar resolução de problemas envolvendo adição e subtração. E o bom é que eu quero que vocês fiquem até o final do vídeo, porque a professora vai estar passando para vocês estratégias de como resolver um problema. E não se esqueça que no final da aula vai ter um desafio bem legal para você fazer. Vamos lá? Bom, a nossa aula de hoje é resolução de problemas envolvendo a adição e a subtração. E para eu explicar para vocês probleminha já dá aquela interrogação na cabeça, né? Dá a coceira na cabeça, dá a dor de cabeça. Mas aqui eu trouxe alguns problemas que foram criados pela Pro em cima de dados desses dois cartazes. Então eu quero fazer com você primeiro uma análise dos cartazes que estão expostos aqui. Aqui eu tenho um cartaz de Juazeiro da Bahia, nossa cidade linda, maravilhosa. E aqui nós temos a atualização de dados datado de 26 de março. Possa ser que a data de hoje, quando você estiver assistindo o vídeo, já não seja mais essa estatística que está sendo colocada aqui, que eu espero que ela não venha a aumentar, né? Então vamos lá. Esse quadrozinho aqui, esse cartaz, está informando os dados de notificados, confirmados, investigados, descartados e de óbitos, que é de morte, em Juazeiro da Bahia, com relação a H1N1 e ao coronavírus. Aqui eu tenho um dado da cidade de São Paulo com relação ao coronavírus, onde mostra o número de confirmados e o número de mortos. Aqui eu tenho Brasil, país, aí você vê que eu trouxe 3 dimensões para a gente fazer uma análise. Juazeiro, nossa cidade, São Paulo e Brasil, nosso país. Brasil, nós temos aqui o número de confirmados e o número de mortos. Então, vamos analisar. Vamos lá. Antes de ler o nosso primeiro probleminha, eu gostaria de passar para vocês, que nem eu disse no início da fala, quais são as etapas que eu posso seguir para eu conseguir a resolução do meu problema. Porque veja só, nós estamos passando por um problema, né, em nosso país, em nossa cidade, com relação ao coronavírus, e a gente está esperando a resposta desse problema lá na frente. Mas esse probleminha matemático que eu estou lançando aqui hoje, a resposta precisa ser dada hoje. E aí a gente vai dar a resposta desse probleminha junto aqui com a professora, certo? Então vamos lá. Primeiro eu coloquei aqui 1, 2, 3, eu coloquei 4 etapas. As etapas básicas e a mais simples. Primeiro é compreensão. Eu preciso compreender o meu problema para poder o resolver. A gente está vivendo aí a situação do coronavírus. O país precisa primeiro entender quais são os males que ele causa, se é contagioso. Então precisa compreender, conhecer a doença. Vamos dar um exemplo do coronavírus primeiro para poder a gente partir para o problema. Estratégia é o que os governantes pensaram para evitar com que esse vírus se expanda, com que ele cresça, com que ele aumente. Aí executou a ideia que foi pensada aqui na estratégia, que foi o isolamento social, para se ter uma resposta lá na frente. Mas com relação ao nosso probleminha, a gente vai ter que pensar, compreender, pensar na estratégia, executar, e o que é muito importante é dar a resposta do problema. Não existe problema sem resposta na matemática. E na vida também, porque a gente busca solução. Então vamos lá. O primeiro probleminha que eu vou apresentar aqui para vocês é esse aqui. E ele começa dizendo assim: qual a diferença entre o número de casos notificados de H1N1 e coronavírus em Juazeiro, Bahia, de acordo com os dados apresentados no cartaz? Vamos lá? O que a gente precisa fazer primeiro? Compreender o problema. Quando eu leio o problema, para eu compreender o problema, existem palavras-chave nesse problema que vai me orientar na minha estratégia.
estratégia, vai me fazer pensar. Eita, que caminho eu vou seguir para resolver esse problema? Eu vou fazer uma continha de quê? De mais, de menos, de vezes, diminuir? Essa é a estratégia que eu penso para fazer o meu problema, para achar a solução. E ele me dá palavras-chave. Que palavras-chave esse problema deu para mim aqui agora? Ele fala diferença. Quando eu falo diferença, eita, ele está pedindo a diferença de um dado entre um vírus e outro. E aí? É juntar, é somar, é completar, é comparar, é tirar. Se eu vou achar a diferença, o que é que eu vou fazer? Eu vou precisar tirar de um dado e outro dado para saber a diferença. Então, nós vamos resolver esse problema através de quê? De uma conta de subtração. Então, essa é a estratégia que a gente está pensando e agora a gente vai executar. E ele também me dá outra palavra-chave. Ele diz assim, ó, ah, professora, mas cadê as palavras-chave? Eu achei aqui uma diferença e a outra ele vai dizer para você que os dados estão apresentados no cartaz. Ele ali não dá dados para você, não tem número, mas ele te dá uma pista. Olha a importância da gente compreender o enunciado da questão, o problema para poder chegar na resposta. E ele diz assim que os dados estão apresentados no cartaz. Então vamos ao cartaz. Aqui tem Juazeiro. Então vamos ao cartaz que está representando a cidade de Juazeiro. Vamos lá. Ele quer saber a diferença, a gente já sabe que diferença a gente vai diminuir dos dados notificados de H1N1 em Juazeiro e dos dados notificados de coronavírus em Juazeiro. Não esqueçam de, na hora de armar a continha, o que é que a gente está fazendo aqui agora? A gente está executando a nossa estratégia que a gente pensou. Ó. Primeiro a gente compreendeu o enunciado do problema, a gente pensou como resolver o problema com uma continha de menos e agora a gente vai executar. Na hora da execução, não esqueçam de fazer essa análise que eu vou fazer aqui agora, ó. Unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, senão o resultado não vai dar certo, certo? Nunca esquecer dessa regra. Repete comigo aí em casa, vamos lá, todo mundo. Unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena. O que é que eu tenho aqui? Eu tenho 4 unidades para tirar 8 unidades. Eita, não tem como. Como que de 4 unidades eu vou estar tirando 8 unidades? Não vai. E aí eu recorro à casa da dezena. Aqui eu tenho 4 dezenas. Eu vou pegar uma dezena, ele vai ficar com 3. E essa dezena eu vou passar para a casa da unidade. Então, uma dezena corresponde, aí ele vem para cá, a 10 unidades. Esse umzinho que eu trago daqui e puxo para cá, ele vem, ele corresponde a 10. Porque eu tirei uma dezena daqui de 4, joguei para lá, para a casa da unidade. Uma dezena vale 10 unidades, ele vai para lá valendo 10. Aí quando a gente soma 10 com 4, 14. Ah, agora eu tenho 14 unidades para tirar 8. Calcula aí com a pro aí de casa. Você tem 14, tira 8, fica quanto? Muito bem, fica 6. Eu tenho 3 unidades, tira 1, fica quanto? 2. E aí a gente vai para a última etapa, ó, que é a resposta. Todo problema matemático tem que se dar uma resposta, não pode esquecer da resposta. Para responder, eu tenho que repetir a pergunta. Vamos lá? Qual a diferença entre o número de casos de H1N1 e coronavírus em Juazeiro, Bahia? Resposta: a diferença é de 26 casos notificados. Não existe um problema sem resposta. Viu como ficou fácil? Vamos lá para mais um problema. Nós temos aqui um segundo probleminha, e esse segundo probleminha, ele já está num contexto bem diferente. Você está vendo? Lembra que eu disse assim, ó, compreender o problema. Então, vamos fazer a leitura. No Brasil, temos 3.417 casos confirmados de coronavírus. Se houver, é se, viu? É se.
se houver um aumento nesses dados de 214 casos, qual será o total de casos confirmados que o Brasil passará a ter? E aí vamos lá, voltando para as estratégias. Primeiro eu preciso compreender, procurar as palavras-chave para que essas palavras me dêem o caminho da estratégia para que eu possa executar. Vamos lá? Então aí dá um dado do Brasil, 3.417. E ele diz que se houver um aumento, se vai aumentar, a gente vai estar completando, a gente vai estar tirando, a gente vai estar comparando, ou a gente vai estar somando, a gente vai estar juntando. Muito bem, você aí de casa. A gente vai estar somando. Então, a estratégia que eu uso para resolver esse problema matemático é através da adição. Então, eu vou pegar 3.417 mais 1.000. Qual foi o outro dado aqui? 214, que é o aumento. 214. Agora, repitam comigo. Não pode esquecer dessa regra. Não, nunca, jamais. Bora lá? Unidade embaixo de unidade. Na hora de armar a continha, tem que observar esse detalhe, porque é muito importante. Unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, centena embaixo de centena, milhar embaixo de milhar. Nesse número aqui não aparece a milhar. Então, na hora de armar a conta, ou você coloca o zero ou deixa em branco, não tem problema nenhum. Então, repete comigo, unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, centena embaixo de centena e milhar embaixo de milhar. Então, é adição, a gente vai somar. Eu tenho 7 unidades mais 4 unidades, dá quanto? 11 e 11. Vamos pensar aqui agora, ó, 11. Eu tenho 10 unidades mais... Eu tenho 10 unidades mais uma unidade. 10 unidades, ela forma o quê? Uma dezena. Então, esse uma dezena não vai poder ficar aqui. Ele vai ter que ir para a casa da dezena. É por isso que quando a gente faz a soma 11, aí vem aquela expressão, bota 1 e sobe 1. Então, tem que entender por que botar 1 e sobe 1. Eu tenho aqui 10 dezenas, que eu formo, 10 unidades formam uma dezena, coloca 1, sobe 1, que é a dezena. Uma dezena mais uma dezena mais uma dezena, eu vou ter 3 dezenas. 4 centenas mais 2 centenas, 6 centenas. O 3, que é o milhar, não tem somatória, repete o 3. Qual seria a resposta desse problema? Qual o total de casos confirmados que o Brasil passará a ter? O Brasil passará a ter 3.631 casos confirmados. Assim, agora chegou o momento do desafio. A prova vai deixar um desafio aqui fantástico para você. Mas antes de deixar o desafio, eu vou fazer uma recapitulação aqui bem rapidinha. Vamos lá. A gente viu que para resolver um problema eu preciso seguir essas etapas. Compreender, usar a estratégia, executar e dar a resposta. Muito bem, eu preciso pensar, compreender e entender. A estratégia é você pensar que conta você vai fazer para resolver o problema. A execução é armar e resolver a conta corretamente, não esquecendo de unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, centena e assim sucessivamente e chegar na resposta. E o meu desafio para você será esse aqui, que está nesse papelzinho. Eu vou deixar aqui para vocês. Não sei se aí vocês vão conseguir visualizar de casa, mas o nosso desafio será esse aqui. E ele diz assim, ó, a partir de dados apresentados no cartaz, responda a questão. Qual a soma entre o número de casos confirmados de coronavírus entre São Paulo e Brasil? Ele quer saber o total dos dois e a diferença do número de mortes. Pense aí, que conta você vai fazer, quantas contas você vai fazer e no próximo vídeo eu estarei aqui para ver se você realmente conseguiu cumprir esse desafio e até a próxima aula. Educação nota 10.